Quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, seguida de uma jovem modesta? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida. Na entrada a recebem com respeito. Nesta casa mora uma mãe, cercada de filhos pequenos. A sua chegada, alegria brilha nos rostos emagrecidos. Ela vem acalmar essas dores, traz o necessário, temperado com doces palavras, vem consolar. Qual é o seu nome? Onde que ela mora? Ninguém o sabe, ninguém viu. É um nome que não diz nada, mas é um anjo da consolação. Em seu nome uma sinfonia de bênçãos se eleva ao Criador. No seu lar é a mulher do mundo, mas ignora-se o que ela faz. Busca apenas a aprovação de Deus e da sua consciência. Assim ensinava Jesus, que o bem não faça alarde, silêncio e discrição é exercício de caridade. Assim ensinava o Mestre Jesus, que o bem não faça alarde, silêncio e discrição é exercício de caridade. Silêncio e discrição é exercício de caridade. Olá, queridos irmãs, queridos irmãos, trabalhadores, frequentadores, caros amigos internautas de Brasília, do Brasil todo, que nos ouvem nesse momento, que nos assiste. Sejam todos muito bem-vindos. Para nós é uma grande alegria estarmos aqui juntos mais uma vez para mais uma palestra virtual. Inicialmente, queremos agradecer a nossa companheira, nossa amiga, a Darde Jane, que nos trouxe esse preparo de ambiente maravilhoso, que harmonizou já os nossos pensamentos, para que possamos daqui a pouquinho ouvir a palestra nesse dia de hoje. Nós trazemos também aqui uma solicitação do nosso companheiro Frederico, que é um dos diretores da casa, e ele nos solicita a nossa colaboração no sentido de trazermos os alimentos para a montagem das cestas básicas que a casa oferece aos nossos irmãos que estão nesse momento necessitando
E nós pedimos então, solicitamos então, para que a cesta básica não vá incompleta para os nossos irmãos, estamos precisando com urgência de 40 litros de óleo de soja, 40 pacotes de farinha de mandioca e 40 pacotes de café, esses pacotes de 250 gramas. Isso nós mais precisamos, mas pode ser feito doação de qualquer item, arroz, feijão, qualquer coisa que pudesse nos trazer nesse momento. Pode trazer e deixar aqui na entrada da nossa casa, onde nossos colaboradores estão ali para receber todos com muito carinho. Então nós vamos inicialmente, depois dos avisos, depois do agradecimento da nossa querida irmã que trouxe seu violão, trouxe sua voz, que já nos preparou para a palestra, vamos então fazer nossa prece de início, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso querido mestre, ao meigo Rabi da Galileia, nosso querido irmão maior, e também aos nossos protetores, nossos mentores, amigos, que com certeza estão sempre do nosso lado, que eles possam, Senhor, abrir mais as nossas mentes para o entendimento, dilatar, Senhor, a nossa vontade de compreender as palavras que a nossa irmã irá proferir logo a seguir. Essas palavras possam vir falar fundo nos nossos corações, trazendo para nós aquele alimento que nós tanto precisamos. Pedimos também que a nossa irmã, a palestrante de hoje, venha nos trazer as palavras que nós mais precisamos, mas que, sobretudo, nós possamos colocá-las em prática. Abençoa essa casa maravilhosa que nos acolhe incondicionalmente a todos nós. Aos nossos presidentes, Antônio Vilela, os nossos diretores, os trabalhadores, todos aqueles que estão trabalhando, dando um pouco de cada um do seu trabalho, do seu tempo, para que essa casa possa ser para nós esse hospital, esse local aconchegante que nos acolhe a todos. Queremos então agradecer a Deus por mais essa oportunidade, agradecer a nossa irmã palestrante por ter intuído, orientada, e que a sua palestra possa ser para nós um lenitivo. Que a tua paz, Mestre Jesus, possa se fazer em todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, nossa palestrante de hoje é a nossa irmã muito querida na nossa casa, a Gabriele Nunes. A Gabriele, ela é oriunda da mocidade, da juventude, do Centro de José Luiz. Ela vem desde lá de trás trabalhando, né? E hoje é uma grande trabalhadora com seu trabalho muito eficiente na área de comunicação social. E então nós vamos ter o prazer de ouvi-la aqui na nossa casa. Gabi, faça para nós uma boa palestra, seja bem intuída. Está com você a palavra nesse momento. Olá, queridos amigos, queridos irmãos do Centro Espírita André Luiz. É com muito prazer que eu venho hoje trazer uma palestra para vocês com o tema A Importância do Culto do Evangelho no Lar. Vou compartilhar a minha tela. Então, a importância do culto do Evangelho no lar, né? Eu trarei então os benefícios do culto do Evangelho no lar, né? Vou trazer um pouco sobre a história, sobre como fazer o culto na sua casa, se você já não faz, ou se você tem alguma dúvida, né? Vamos esclarecer tudo aqui hoje. Vamos lá, então. O que é o culto do Evangelho no lar? É o estudo do Evangelho de Jesus e reunião familiar. É uma prática cristã que a doutrina espírita recomenda como recurso poderoso contra a obsessão, possuindo grande alcance na limpeza espiritual do lar. Então, o culto do Evangelho é uma reunião em família,
né, em que as pessoas podem ser uma, duas, três, quantas forem possíveis, né, com as crianças ou não, né, fazem a leitura do Evangelho ou de uma leitura religiosa. É uma prática cristã que não está exclusiva do Espiritismo, mas que a doutrina espírita recomenda fortemente. E por ser realmente um poderoso recurso contra a obsessão, porque ao fazer o estudo, né, e a oração constante no nosso lar, a gente protege a nossa casa, né, dos espíritos obsessores. Nós trazemos para junto de nós nossos anjos guardiões, nossos mentores espirituais, né, nossos espíritos protetores, né. O culto traz diversos benefícios às famílias que o praticam, pois permite ampla compreensão dos ensinamentos de Jesus, levando ao esclarecimento e à aceitação de tê-los como roteiro seguro para as nossas vidas. Realmente, o culto ele traz muitos benefícios, né? Eles nos ajudam a fazer um estudo, né, sistematizado sobre os ensinamentos do Cristo, né? E quanto mais a gente aprende, mais a gente se reforma e só benefícios a gente traz para a nossa vida, né? E nós falaremos estes e muitos outros benefícios mais à frente. Bom, quando aconteceu o primeiro culto do Evangelho no lar, né? O primeiro culto no lar, ele foi realizado por Jesus na residência de Simão Pedro em Cafarnaum, né? E até hoje é recomendado constantemente pelos espíritos superiores. Essa informação ela foi trazida no livro, né, Jesus no Lar, pelo espírito Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? É muito interessante essa história, né? E eu vou trazer aqui fazer uma breve leitura e para contar para vocês como isso aconteceu, né? Mas antes eu gostaria de ressaltar que realmente o culto no lar é uma necessidade urgente nessa época de perturbações que atravessamos atualmente, pois proporciona à criatura humana a bênção da libertação espiritual pelo esclarecimento e pela vivência da mensagem cristã. Bom, então vou ler aqui rapidamente o trecho do livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Capítulo 1, o culto cristão no lar. Povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, o que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo então pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus então sorriu e perguntou novamente: E o oleiro? O que faz para atender à tarefa a que se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador intrigado. Ele modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. Então, o amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede, então, o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Ele lavrará madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, ele não aperfeiçoará a peça bruta. Então Jesus calou-se por alguns instantes e depois aduziu.
Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer o barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituemos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus, então, relanceou o olhar pela sala modesta e fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, na claridade nova. A mesa da tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expressão dos raios que as constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Então Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não os encontrassem palavras adequadas para expressar-se, ele murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Essa é uma linda passagem, realmente, né? Então foi assim que aconteceu o primeiro culto cristão no lar, né? Na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. Bom, vamos falar então sobre a importância, né, os benefícios do culto do Evangelho no lar, né? Primeiro, vamos falar sobre a higienização do ambiente, né? Bom, quando a gente faz a leitura do Evangelho, quando a gente faz as preces, né, do que acontecem, né, no culto, a gente recebe a visita dos irmãos, né, dos irmãos espirituais, e eles fazem essa higienização do ambiente, né? Eles tiram os miasmas da nossa casa, das paredes, né, dos cantos, dos nossos lares. Esses miasmas são, vamos dizer assim, resíduos mentais, né, dos nossos pensamentos, resíduos dos pensamentos negativos que nós temos, né? Todos nós temos pensamentos negativos, pensamentos ruins, né? Momentos de raiva, de rancor no nosso lar, né? E tudo isso fica impregnado no nosso lar. A gente não tem que fazer a faxina, né? A gente não tem que fazer a faxina na nossa casa periodicamente. A mesma coisa acontece com a nossa limpeza fluídica, né? Tem que ser feita periodicamente. Então, ela pode ser feita por meio do culto do Evangelho no lar, né? E quando a gente faz o culto, nós recebemos também a proteção espiritual, porque nossos anjos guardiões, nossos mentores, nossos espíritos felizes, né, que nos acompanham, eles estarão presentes, né, no momento
marcado no nosso culto, né? Porque o culto ele tem que acontecer no dia e no horário marcado, porque nossos amigos espirituais também têm os compromissos deles, né? Eles também precisam se programar. E quando a gente programa, geralmente a gente consegue conciliar com os compromissos deles, né? Bom, outro benefício do culto do Evangelho no lar é a contribuição para a harmonia do lar e da família, pois quando a gente se reúne, né, em família, senta-se à mesa, né, ou então no sofá, faz uma roda, né? Lá em casa, aqui em casa a gente costumava fazer uma roda, né, em família. A gente conversa, né, sobre a leitura, a gente acaba conversando sobre alguma coisa sobre o tema, né, lido naquela leitura, e aí aquilo ali traz grandes benefícios, né, grandes reflexões e contribui sim para a harmonia do lar, a harmonia em família, né? Outra grande benefício, né, do culto é a fluidificação da água, né? Pois é um momento em que a gente pode trazer um recipiente de água, né? Uma jarra, né? Grande, copos, né? A gente pode também colocar um copo para cada familiar ali, ou então uma jarra para a semana, se for o caso. E durante o culto, a fluidificação é feita pelos amigos espirituais, né? Outro benefício são os ensinamentos de Cristo e da doutrina espírita, né? Pois é um momento de estudo, é um momento em que a gente pode parar e aprender um pouco mais, né? Outro benefício muito legal é a disciplina, né? É o exercício da disciplina, não só para com o estudo, para com a nossa espiritualidade, né? É um momento de reflexão, é um momento de prece, é um momento de disciplina para com todos essas questões, né? Um momento de luz, um momento de paz, um momento de harmonia em família, um momento de estudo. E quando a gente faz esse culto periodicamente, a gente exercita essa disciplina e isso é muito legal, né? Então, como fazer o culto do Evangelho? Vamos lá. Se você ainda não faz o culto, né, nunca fez, é a primeira vez que está ouvindo falar, né? Então, vou explicar um pouquinho para vocês como é feito. É muito simples e é muito fácil, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que não existe uma fórmula fixa, pois cada familiar, cada família, em cada lar, existe uma peculiaridade, então cada um tem uma rotina, né? Então, mas, em primeiro lugar, a gente precisa escolher um dia e um horário da semana em que a família tem que se reunir, né? Possa se reunir para durante mais ou menos 30 minutos. Então a família se reúne, vamos escolher. Então o melhor dia e horário é sábado de manhã, às 10 horas. Então, naquele dia, naquele momento, por 30 minutos, será feito o culto do Evangelho no lar, né? Será feita a leitura do Evangelho em família, e aquele compromisso será feito, né? E aí, isso aí vai ser a escolha de cada família, cada um pode escolher de acordo com a sua adequação. Né? As crianças também podem fazer parte da reunião, pode ser qualquer idade, quanto antes melhor, né? Porque elas se acostumam, elas também aprendem junto, elas devem ser estimuladas a participar, né? Mas e se acontecer a presença de visitantes ocasionais, se por um acaso meu culto é à noite, chegou uma visita ou algo do tipo, né? O que fazer, né? Os visitantes eles podem ser convidados a participar, né? Inclusive eles devem ser convidados, né? E se eles não forem espíritas, é só explicar, esclarece, conversa, né? O que é o Evangelho no lar, né? E deixa eles à vontade, se eles querem ou não participar, né? É só explicar sobre a finalidade da reunião. É bem tranquilo. Então vamos falar aqui sobre o roteiro do Evangelho no lar.
Primeiro é feito o preparo de ambiente, né? No preparo de ambiente, desliga-se a televisão, desliga-se o som, o rádio, né? Apaga-se todos os aparelhos, né? Vamos manter o silêncio na casa, né? Aí busca-se a jarra de água, né? O copo ou os copos, como, qual for o caso, né, do lar da família, né, e é feito o preparo, né, busca-se os livros, o evangelho, as leituras que serão feitas, né. Tem gente que gosta de colocar uma música edificante, pode colocar a música no celular, colocar a música na, na televisão, né, na internet, fica a cargo de cada um, né? Tem gente que gosta de colocar uma mensagem edificante, alguma coisa sobre o Divaldo, né? Também pode ajudar, mas assim, para fazer o preparo de ambiente, o ideal é que seja algo bem simples e bem rápido, né? Porque o culto ele não pode ser muito longo, né? Para não ficar monótono, para as pessoas não se dispersarem, para não desestimular. E ele também não deve ser muito rígido, né? Então deve ser bem um momento espontâneo em família, né? Tem que ser legal, né? Tem que ser tranquilo em família, não pode ser uma coisa imposta, né? Bom, e depois de feito o preparo de ambiente, é feita uma prece de abertura, uma prece bem simples, né? Para fazer a abertura do Evangelho no lar, né? Depois é feita a leitura do Evangelho. Ao fazer a leitura do Evangelho, pode-se abrir o Evangelho ao acaso ou ler em sequência, né? É legal quando você começa a fazer o culto, fazer primeiro a leitura em sequência, né? E depois que terminar todo o estudo do Evangelho, aí sim a gente pode abrir ao acaso, né? Mas isso aí vai da escolha de cada um, né? Depois de feita a leitura, é feito os comentários sobre a leitura do dia, né? A leitura é só de um trecho, tá? Não precisa ser de um capítulo todo do Evangelho, não, para não ficar a leitura muito chata, né? Então, é feita a leitura de um trecho e logo depois os comentários, né? Comentários simples, objetivos, né? Tira-se dúvidas sobre o que achou, né, fala-se sobre temas do dia a dia com relação à leitura, né? E aí, opcionalmente, depois pode ser feito um estudo, né? Um estudo logo após, né? Que sobre outra literatura espírita, né? Aí que fica a critério de cada um, né? E aí, depois desse estudo, né, com comentários breves, é feita a prece de encerramento. Logo depois da prece, né, é feita cada um pode beber a água, né, e encerrar o culto do Evangelho no lar, né. É recomendável, né, é interessante que nessa prece de encerramento que seja um momento assim de pedir as bênçãos, né, pedir a proteção para a espiritualidade, pedir a fluidificação da água, né, momento de agradecer, momento de falar tudo que vier ao coração, né? Isso aí é algo que é um momento assim realmente de selar, né? De sentir toda a presença da espiritualidade e agradecer e pedir e abençoar, né? E é um momento assim muito legal. Bom, aqui eu trouxe uma lista, né, de livros recomendados para o culto do Evangelho, né? Nós temos aqui várias psicografias do Chico Xavier, né? Caminho, Verdade e Vida, Palavras da Vida Eterna, Pão Nosso. Esses livros todos são muito usados no preparo de ambiente, né? Que você pode fazer uma leitura só para se harmonizar, né? Para o início do culto do Evangelho, ou então esses livros podem ser usados para o estudo depois, né? Isso aí fica a critério de vocês. E eu trouxe também a lista do Pentateuco, né?
botei aqui o Pentateuco, mas trouxe 6 livros, né, que eu incluí aqui também o que é o Espiritismo e Obras Póstumas, 6 livros aqui de Allan Kardec, né, o Evangelho, que já é a leitura do Evangelho, mas também podemos incluir como estudo, livros de estudo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, o que é Espiritismo e Obras Póstumas, de Allan Kardec, né, são todos leituras muito boas para ser feitas como estudo no culto do Evangelho no lar. E eu trago aqui também as dúvidas frequentes, né, sobre o culto do Evangelho no lar, né? Bom, eu posso fazer o culto do Evangelho sozinho, né? Claro que pode, né? Qualquer pessoa pode fazer o culto do Evangelho, né? Porque assim o culto ele pode ser apenas uma leitura. Você pode abrir o Evangelho e fazer uma prece, né? Pode ser algo de 15 minutos, 20 minutos, 30, não mais que uma hora. Então, se há necessidade apenas de que seja feita uma leitura em voz alta, né? Porque os espíritos, os irmãos que acompanham o nosso culto, muitas vezes eles precisam que a gente leia em voz alta para que eles estudem junto conosco, né? Os irmãos espirituais que ainda estão em aprendizagem no nosso lar. Então, é muito importante que a gente faça o culto do Evangelho sempre para que haja proteção do nosso lar, né? Enquanto ainda está a presença de irmãos, né, que precisam dos nossos estudos, que precisam da nossa contribuição, é muito necessário que a gente faça leitura em voz alta. Então, se você for fazer o culto sozinho, faça, né? Não deixe de fazer, né? Ah, mas e minha família vai viajar? O que nós podemos fazer, né? Não deixem de fazer o culto do Evangelho no dia e no horário marcado, né? Mantenham a rotina, não deixem de fazer o culto por motivo de viagem, né? Ou qualquer outro motivo nesse sentido. E se eu esquecer? E se eu me atrasar para o culto do Evangelho, né? Não deixe de fazer, não deixe de participar, né? Mesmo atrasado, né? Por exemplo, se eu esqueci, se eu cheguei, minha família já se reuniu, ou eu me atrasei, né? Faça a leitura antes de dormir, faça a leitura depois, né? Faça seu estudo, mas não deixe de fazer a sua rotina, não deixe de fazer a sua tarefa, né? Mas e a minha família? Só eu sou espírita. Na minha família tem católico, tem evangélico, e aí, como é que eu faço para reunir a família, né? Ué, o culto do evangelho no lar não necessariamente precisa ser do evangelho segundo o espiritismo. Podemos também fazer o estudo da Bíblia, né? Não tem problema, né? Existem trechos, né? Evangelho de Mateus, né? Que é muito legal de ser estudado, né? É só fazer a leitura em sequência, comentários em família, também é muito legal. E aí você pode pegar um livro à parte, né? Livros de mensagens também, que é muito interessante e já dá um culto do evangelho cristão muito bom em família, seja qual for a sua religião, né? E aí, pode haver manifestação mediúnica? De forma nenhuma, né? Em nenhum momento, durante a prece, durante a mentalização, pedido de vibração na espiritualidade, a gente não pode pedir a presença de algum mentor, né? A presença de manifestação mediúnica não é recomendável de forma nenhuma, somente na casa espírita. Então, se houver qualquer tipo de manifestação, procure a casa espírita e inicie o seu estudo mediúnico, né, para fazer o trabalho da mediunidade no ambiente adequado, que é a casa espírita.
Bom, e para encerrar, né, eu trago aqui a mensagem de Joana de Ângeles: acende o sol do Evangelho em casa, reúna-te com os teus para orar e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família e em teu coração. Então, eu trago então essa mensagem de Joana de Ângeles e ressalto, né, os benefícios do culto do Evangelho no lar, né, que você possa fazer o estudo do Evangelho, que você possa fazer a leitura, né, o estudo junto com a prece na sua casa, que você possa vibrar em família, que você possa fluidificar o seu lar, né? Fazer essa purificação, não só do seu lar, como da sua rua, do seu bairro, da sua comunidade, né? Pois a luz que brilha, né? Ela amplia, ela reflete por todos os lados. Então, onde você está reunido, né? Em nome de Deus, em nome de Jesus, lá Ele estará. E lá você estará protegido, você estará purificado e estará amparado por Deus. Então, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, agradeço ao Centro Espírita André Luiz e até a próxima. Obrigada, pessoal. Acabamos de ouvir a nossa irmã Gabriele Nunes, tá aqui, carinhosamente conhecida como a Gabi, que veio nos trazer as palavras, falar desse momento do Evangelho, falar de Jesus, que é sempre muito oportuno. Muito obrigado, Gabi, que você possa estar conosco mais vezes. Um grande abraço para você. Então nós chegamos ao final de mais uma palestra, agradecemos a equipe espiritual que nos acompanhou, que nos auxiliou nesse momento, e vamos então, para dar por encerrado, fazer aquela oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E assim seja. E é em vosso nome que iniciamos a palestra de hoje. E em vosso nome pedimos a permissão para darmos por encerrados nossos trabalhos, dizendo, sobretudo, graças a Deus. Que assim seja.